A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmãos, ontem a gente acabou Ruth, certo? Lemos do 1 ao 4. Hoje a gente começa Samuel 1 e 2, tá bom? Hoje é só 2 capítulos porque a bonita, linda, maravilhosa me roubou o capítulo 4 de Ruth ontem, né? Mas tudo bem, então hoje é só 1 e 2 de Samuel, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, nos dá, Senhor, aprendizados, ensinamentos, nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Ó, vamos lá. No capítulo 1 de Samuel, a palavra é... Primeiro Samuel. Capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Eu só tô pensando aqui comigo que agora tem que prestar atenção nisso, né? Quando É, você colocar no vídeo. Sim, 1 Samuel, 2 Samuel, tá certo. No 1 do 1 Samuel, conta a história de Eucana e suas duas mulheres, né? A Ana e a atribulada, que chamava Penina, né? Mas aqui já fica uma lição. Logo no título, Eucana, Penina e Ana. Não existiria o processo e a vitória de Ana se não existisse Penina, infelizmente. O deserto da vida de Ana era Penina que perturbava, mas foi o que fez ela querer ir mais além, né? Mas eu quero frisar a partir do capítulo 9, que diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes dere um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Aqui, primeiro, Ana estava ali orando, sozinha, em seu coração. Eli estava encostado na coluna, na pilar do templo ali, e observava ela à distância, né? Talvez não muito longe, mas também não muito perto. Ele estava fora do lugar santo ali, ele estava na coluna do templo. E Ana estava ali, né, provavelmente tremendo os lábios, né, de quem chora muito, e orando em seu coração. Eu achei muito interessante isso daqui, porque é o seguinte: Ana aqui ela faz um voto. Ana faz um voto, que é um voto, né, muito conhecido. Muitos cristãos conhecem essa passagem. E Ana ela promete para Deus que se Deus der um filho para ela, ela vai devolver esse filho para o Senhor. Interessante que lá na frente a gente vai ver que quando ela entrega Samuel para o sacerdote, ela leva um novilho junto. Por quê? Porque Deus não aceitava sacrifício de criança. Quando se oferecia o filho primogênito ao Senhor, um novilho ou uma novilha ali e tal, um bezerro ou a ovelha, era oferecida no lugar do primogênito, né? E aqui já fica um detalhe também. Quando Ana orava, que ela fez esse voto prometendo para Deus que se Deus desse o filho dela, ela daria de volta, a palavra diz que Ana orava em seu coração. Isso aqui nos faz entender o quê? Que Ana ela não é uma mulher soberba, ela não é uma mulher arrogante, ela é humilde. Por quê que eu tiro essa conclusão? O próprio texto vai dizer que sempre, lá no versículo 6, que a Penina estava perto dela, aqui diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então, nos dias de hoje a gente vai dizer que
a Penina ficava bulinando a Ana ali o tempo inteiro, perturbando a Ana, né, e sendo arrogante. Olha, eu tenho filhos, eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. Né? E isso é uma prepotência dela, isso é uma arrogância dela querendo se mostrar. Né? Enquanto a outra, tadinha, ficava sempre entristecida, ela era mais humilde. Ela foi orar no seu coração, que era para não demonstrar para ninguém o que ela estava passando. Ela guardava aquilo para ela. Só que a palavra de Mateus 6,6 vai dizer que quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e o Senhor que do céu te vê, te atenderá. Então, presta atenção nisso aqui. O Senhor, Ele vê, Ele não precisa escutar. Só que Ele escuta a sua oração. Mas, o que acontece? Ele observava o movimento dos lábios dela e achava que ela estava embriagada, porque ela não soltava palavras. Então, o Senhor que via lá de cima não ouvia as palavras dela, mas via o sentimento do coração, porque ela orava dentro do seu coração. Olha que... Então, quem tinha que ver o voto de Ana, a sinceridade de Ana, estava vendo, que era o Senhor. Não era o sacerdote. Até mesmo porque o sacerdote estava ali em desobediência por não ter repreendido os seus filhos com antecedência. Então, a gente tem que sempre se atentar nisso, em demonstrar apenas para Deus os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos votos, as nossas tristezas. Se você fechar a porta do seu quarto e for orar, né, o Senhor que do alto te vê, te responderá. E isso aqui é muito bom, porque a gente não precisa proferir palavras, né? A palavra de Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito Santo leva ao Senhor nossas orações com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ele leva para Deus de uma forma que não tem como explicar, de forma nenhuma tem como explicar. O Senhor, ele te respondendo, ele vai, inclusive, aqui a gente vai ver que o Senhor, quando ele responde Ana, ele resolve dois problemas ao mesmo tempo. Né? Ele responde Ana e ele já planeja uma substituição para Eli, que estava em pecado, que estava errado. Né? Então lá no capítulo 2, versículo 12, vai falar dos filhos de Eli. Que os filhos de Eli eram homens malignos. Na minha versão tá malignos, da Bruna tá perversos. Né? Só que aqui o maligno, maligno é uma palavra muito forte. Né? A Bíblia relata o maligno como uma referência direta a filhos de Belial. Então pensa, ele é direto filho do diabo, pelas suas maldades, né? E Samuel já estava treinando, né? Lá no 18 vai falar: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano levava para ele, enquanto iam com seu marido oferecendo sacrifício anual. Olha que interessante. Então, digamos que ali o Samuel, ele se fantasiava de sacerdote para imitar Eli, né? E o Senhor, ele observava isso tudo. O Senhor, observando isso, ele já pega e já planeja o sacerdócio de Samuel. Só que, como a gente estava vendo aqui, Samuel não era levita. Tá aí, se a gente for olhar só pela lei, tá errado. Samuel não podia estar como sacerdote. Mas quem somos nós para dizer que Deus erra? E aí, lá no versículo... Não, tá aqui mesmo, né, na repreensão. Lá no versículo 27 do 2, um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? E aí ele vem aqui dando pancada atrás de pancada, e a casa do seu pai era uma referência a Levi, né, a tribo de Levi. Lá no 30 ele diz assim: portanto o Senhor Deus de Israel diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice.
O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, e ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente, e eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Olha que forte isso aqui. Então aqui ele já está deixando bem claro que ele vai honrar quem honra ele. Quem honra ele? Aqui atrás está falando que quem honra ele é Samuel, no versículo 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Então, enquanto os 2 que deveriam fazer direito estavam fazendo cagada, Samuel estava ali querendo servir ao Senhor, imitando tudo. Olha que pancada. Quem poderia fazer não queria, e quem não devia estava querendo. Então o Senhor, ele olha a intenção do coração e ele fala: esse aqui certamente vai ser um servo fiel, vai ser um sacerdote fiel, E ele vai andar à frente do meu ungido. E lá na frente a gente vai descobrir o quê? Não adianta você sorrir para mim que eu vou comer essa bola agora. Lá na frente Samuel vai ungir Davi, que é o ungido do Senhor. Então Samuel, Deus, eu acho lindo isso, que Deus, ele usa algumas entrelinhas para resolver problemas gravíssimos de uma maneira que só ele consegue. Então ele resolve o problema de Ana, ele resolve o problema do sacerdócio, que é o problema de Israel ali, que vai lá em Siló, é o problema de Israel, porque eles estavam corrompendo todo mundo. E ele resolve lá na frente o problema do povo, do rei do reinado também, Então, e aí Samuel aqui, a gente já entende que Samuel, além de profeta, também era sacerdote, porque ele honrava o Senhor com o coração e com sinceridade, com lealdade. A lealdade sendo falada mais uma vez, também falamos ontem sobre a lealdade de Ruth com Noemi, certo? Então a lealdade e a sinceridade mais uma vez sendo anunciada. É o que o Senhor gosta, é o que o Senhor ama, nossa lealdade, nossa fidelidade com Ele. Então não fique, eu sou, eu posso, eu vou. Esqueça isso aí. Ore no seu coração, ore com sinceridade, porque o Senhor, ele nem vai ouvir o que você está falando, mas ele vai ver a sinceridade do seu coração. E o resto, o Espírito Santo vai conduzir ao Senhor de uma forma inexplicável. E quando essa forma inexplicável chega lá, a sua vitória vem. Aqui também, eu sei que vai ficar longo, mas aqui também fala um pouquinho do dízimo. Olha que forte isso. Ana deu a primícia, e depois o Senhor deu para Ana vários filhos. Isso aqui é o dízimo. Ela deu a primícia, que era o filho dela. E Deus devolveu para ela vários filhos. Não foi só 1 ou 2. Se eu não me engano, é que eu contei 3 ou 4. 5, então. 3 meninos e 2 meninas. Então, ela deu a primícia e o Senhor devolveu 5 vezes mais. Olha. Fora o Samuel, que está vivo ainda. Samuel. Ela não entregou Samuel pro Senhor? Você falou que tá vivo ainda, parece que você tá falando de agora. Não, Deus me livre, tá aqui ainda. Então, ela entrega a primícia e o Senhor devolve para ela 5 vezes mais. Aqui também fala um pouquinho do dízimo, mas hoje a gente vai ficar com o feche a porta do seu quarto e ore, porque o Senhor vê a intenção do nosso coração. Não é para mostrar para os outros, não era para mostrar para a Penina que ela tinha um filho, é porque ela realmente queria ter um filho. Ela gostava daquela ideia de ter um filho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, peço que nos ajude, Senhor, a andar diante da Tua Palavra todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau!